Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro de 2021. Eu sou o Luciano Teixeira. Eu sou Priscila Silvério. Juntos veremos muitas notícias e informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Pois é, pessoal, muita informação que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Nós levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares, especialistas de vários setores, os debates no plenário e os assuntos das comissões. Priscila. Isso mesmo, olha, todas as informações importantes para que você comece o seu dia sabendo tudo o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Pois é, né, pessoal? Dia 5 de janeiro ainda dá para desejar aí para vocês um feliz ano novo, né? Que 2021 seja um ano melhor do que foi em 2020, com a chegada da vacina, né? E que a gente consiga acabar com essa pandemia, né, Priscila? É verdade. Bom, feliz então 2021 para você, que seja diferente, né? Que as mudanças comecem também de dentro para fora e que toda essa mudança possa reverberar aí pelo nosso país, pelo mundo, que a gente possa viver bem, né? Um ano diferente. A gente teve muitos aprendizados ano passado. Esse ano a gente é 5 de janeiro, um novo recomeço, um momento aí para a gente recomeçar. Sempre é. Isso aí. Bem, pessoal, cresce o número de animais abandonados por conta da pandemia da Covid-19. Desde o mês de março tem aumentado aí o número de animais nas ruas aqui de São Paulo. O abandono acontece por uma série de fatores. Olha, a queda na renda, insegurança com a situação financeira do país, a perda do emprego. Segundo uma pesquisa do IBGE, o país tem cerca de 139 milhões de animais de estimação. No começo da pandemia, pessoas acreditavam que cães e gatos poderiam transmitir a Covid-19, mas profissionais da saúde desmistificaram essa informação. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Nas grandes cidades, Priscila, a cada 5 habitantes há um cachorro ou um gato, dos quais 10% estão abandonados. Por isso também que precisa ter a adoção consciente, né? Adoção consciente, né? Saber que não é um bichinho que você pega, né, leva para sua casa, não deu certo, eu vou jogar em qualquer lugar. Não é assim. Não, é responsabilidade mesmo. Exatamente. Bem, pessoal, e a gente vai agora para uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar aí com o delegado Luiz Renato Mendonça, da Vine, que é da Delegacia de Pessoas Desaparecidas do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele fala para a gente sobre pessoas desaparecidas. Bom dia, doutor Luiz Renato, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. E eu queria que o senhor já começasse essa entrevista falando para a gente um pouco sobre o cadastro, né, o registro das pessoas desaparecidas, quando uma pessoa realmente já é considerada desaparecida. Bom dia, Priscila. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos do programa. É um prazer estar aqui para tratar de um assunto super importante no tocante a pessoas desaparecidas. Aproveitando a pergunta, Priscila, quando que uma pessoa é considerada desaparecida? Quando ocorre uma quebra de rotina da vida dessa pessoa, onde familiares notam essa quebra de rotina e não possuem nenhuma informação que tenha ocasionado ou gerado essa quebra de rotina. Desta forma, ela registra um boletim de ocorrência e torna público e oficialmente o desaparecimento dessa pessoa, para que os órgãos públicos façam a busca e localização desta pessoa desaparecida. E até os casos, né, de desaparecimento, eles podem ser registrados por telefone, ligação do 190, ou até um boletim de ocorrência feito na internet, ou não? É necessário, então, ir à delegacia? Isso é permitido na pandemia, doutor? Sim. O registro de ocorrência, ela é muito importante, Não apenas o registro 190. 190 você apenas vai fazer um registro junto à Polícia Militar do alerta dessa circunstância que possa levar essa pessoa ao desaparecimento. Porém, o registro de ocorrência vai gerar um número de queixa e vai ocasionar
as comunicações formais para os órgãos públicos. Na capital, essa ocorrência ela é designada aqui para a nossa delegacia, e nós daí partimos todo o trabalho de investigação para a localização dessa pessoa. Então, não basta fazer 190, se faz necessário registrar a ocorrência. Por comodidade e ainda mais, em virtude dessa pandemia e a tecnologia que está aí ao nosso dispor, pode ser feito de forma também eletrônica, pela delegacia eletrônica. Doutor Luiz Renato, eu queria entender, a gente fala muito de pessoas desaparecidas, teve campanha na novela, aqui na Rede Alesp a gente também faz campanha para ajudar, né, encontrar as pessoas desaparecidas. Eu queria entender os motivos, assim, né? Muitas pessoas são, imagino eu, assassinadas, né? E outras desaparecem por que motivos, de uma maneira geral? Luciano, de uma maneira geral, nós vamos partir fazendo uma breve análise sobre a faixa etária dessas pessoas que nós temos como desaparecidas. Quando crianças, nós temos, às vezes, uma omissão de guarda da parte dos pais, ok? E nós temos eventuais crimes que possam ter ocorrido que levem ao desaparecimento dessa criança. Quando nós temos na fase de adolescência, nós temos muita saída desses adolescentes de casa em virtude de uso de entorpecente e más companhias e amizades pela internet. Quando a pessoa já possui uma idade superior, nós temos, às vezes, uma saída espontânea da residência, onde acabam registrando como desaparecimento. Porém, se a pessoa que registrou o desaparecimento tem o conhecimento da manifestação de vontade daquela pessoa de sair da residência, não podemos considerar isso como desaparecimento de pessoa, mas sim uma saída espontânea, voluntária de uma pessoa maior, capaz, não portadora de transtornos mentais. E nós temos também as pessoas que possuem transtornos mentais, e às vezes e constantemente desaparecem. Então, cabe aí à família uma atenção especial em relação a isso. Doutor, a primeira pessoa, então, na verdade, né, órgão oficial que se procura é a delegacia, são, né, os policiais, mas existem outros órgãos que a pessoa que, né, tem aí um ente que está desaparecido pode procurar alguma entidade, algum órgão em que ela pode, inclusive, ali cadastrar dados, né, informações da pessoa desaparecida, até para ter um sistema de identificação, né, para encontrar essa pessoa? Priscila, nós temos, porém nada vai suprir o registro de ocorrência. O registro de ocorrência se faz necessário e fundamental para que a gente possa tomar os atos de polícia judiciária pertinente na investigação e na busca, localização dessa pessoa. Porém, nós temos uma rede com entes institucionais também voltados à busca e localização de pessoas desaparecidas, que também fazem os cadastros, né? Nós temos, por exemplo, a Divisão de Pessoas Desaparecidas da Prefeitura de São Paulo, nós temos o Ministério Público, nós temos entre os nossos entes que também buscamos os dados, o IML, onde nós registramos, às vezes, pesquisas de buscas, e temos também o Ministério Público, aqui de São Paulo, representado pela doutora Vendramini. Doutor Luiz Renato, muita gente, o número de desaparecimentos aumenta aí nesse início de ano. Se aumenta, por que motivos, de uma maneira geral? Luciano, essa questão do aumento é uma coisa, no começo do ano, que se você tem uma elevação desse número, é algo que eu diria para você que, sinceramente, pode ser relativo. O que nós temos é que, em 2019, nós tínhamos uma quantidade numérica maior em relação a 2020. E entre desaparecidos e encontrados, em 2019, nós temos uma média de 63%. Já em 2020, nós já temos uma elevação de localizados, de pessoas localizadas, de 65%, até agora. Porém, até o final do ano,
essa média de 65%, a tendência é ela subir um pouco. Então, nós pretendemos fechar esse ano praticamente na casa de uns 70%, 72%. Doutor, nesse momento de pandemia, muitas pessoas tiveram ali problemas emocionais, né, e acabaram ou desaparecendo. O senhor vê essa relação? O número de desaparecidos aumentou nesse momento de pandemia e esses desaparecimentos estão ligados a essas questões emocionais? As questões emocionais, acho que estão ligadas diretamente à questão de relacionamento familiar, interpessoal. Nós temos muitos registros que as pessoas acabam desaparecendo em virtude de conflito, desentendimento familiar. É claro que em virtude dessa pandemia, essa cautela toda que nós temos que ter, né, que é mais do que lógico, por hora nós estamos aqui nos resguardando, tomando as nossas providências, a tendência de aumentar esse conflito familiar é diretamente proporcional. Então, às vezes, muitos desses conflitos, a pessoa acaba saindo da residência. Doutor, de experiência no dia a dia do jornalismo, conversando principalmente com moradores de rua, fazendo matéria sobre moradores de rua, a gente vê que muitas dessas pessoas que a princípio estão desaparecidas acabam indo para uma outra cidade, acabam indo parar nas ruas, como aqui em São Paulo. A gente tem aí, né, segundo a Pastoral de Rua, segundo dados da própria Prefeitura, 25 mil, um pouco mais do que isso, 25, 30 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Muitas dessas pessoas podem estar no cadastro de desaparecimentos de vocês, das polícias do Brasil todo, de uma maneira geral? Sim, sim. Até muito bem citado, Luciano, essa questão, porque existe uma questão que é muito importante nós destacarmos. Algumas dessas pessoas, elas estão em situação de rua porque realmente eles desejam não ter mais contato com os familiares. Então, eles simplesmente saem das suas residências de forma espontânea. Não estou falando de quem tem transtorno mental, por favor, sim de uma pessoa capaz. Ela sai da sua residência porque ela não quer mais contato com a família, em virtude de muitos e muitos conflitos. Como nós temos também outras situações, e são pessoas que possuem transtornos mentais. Então, nós realizamos um trabalho em parceria com a divisão de pessoas desaparecidas da Prefeitura, ao comando do Darko Hunter, o qual realiza um trabalho excepcional, junto a uma rede. E essas pessoas, quando elas acessam algum serviço social de abrigamento, de alimentação, de acolhida, ela faz um cadastro, e esse cadastro, caso ela seja desaparecida, porque o documento dela fica bloqueado, e caso ela seja desaparecida, esteja no status desaparecido, nós somos informados, e buscamos o contato com essa pessoa, e posterior contato com a família. O que fazer, né, para evitar esses desaparecimentos, né? Como o senhor falou, muitos casos, então, partem da própria pessoa, tendo ou não algum problema psicológico, psiquiátrico. Mas existem também o desaparecimento por crianças que são, né, ou adolescentes que são ali tirados, né, das suas famílias. Eu queria que o senhor falasse um pouco, existem algumas medidas de segurança que todos podemos tomar para evitar esses tipos de situações? Eu acho que nós devemos trabalhar na palavra que se chama prevenção. Dentro da prevenção, numa relação familiar, eu acho que nós temos que resgatar uma palavra de respeito. Os filhos devem respeitar os pais, devem seguir mais os conselhos dos pais. Os pais, por sua vez, devem se fazer mais presentes, porque nós temos alguma parcela disto, que eles são órfãos de pais vivos, que nós chamamos. Porque, às vezes, são pais que não têm uma atenção devida com o filho. Um exemplo, por exemplo, eu vou lhe dar em relação à internet.
Então, às vezes, a filha começa a se relacionar com uma pessoa pela internet. O pai e a mãe não têm o mínimo conhecimento de quem seja, aonde mora, como está, e muitas das vezes essa filha é uma criança ou até uma menina, uma adolescente de 14, 15 anos. E ela, deliberadamente, ela fala, não, eu vou sair de casa, eu vou morar com aquela pessoa, o qual ele, por incrível que pareça, nunca viu pessoalmente, sim, apenas pelas redes sociais. E ela sai da casa, e os pais não têm nenhum controle sobre isso, e tampouco informação de quem seja essa pessoa. Então, eu acho que os pais devem ficar um pouco mais atentos, e também contar, caso seja necessário, com todos os órgãos que estão à disposição. Doutor, quanto tempo esperar, né? E que documentos levar para comunicar o desaparecimento? Preciso levar algum documento? Falar das características físicas? Como que é esse processo, de uma maneira geral? Vamos lá. Para que você registre um boletim de ocorrência, desaparecimento de pessoa, o que deve de motivar? É aquilo que anteriormente havia citado. É a quebra da rotina. Então, a pessoa ela vai para o trabalho, ela sai do trabalho às 5 horas da tarde, por exemplo, ela geralmente chega em casa às 19 horas. Olha, não chegou. 20 horas ela não chegou. Liga para a pessoa, o telefone não atende. Entra em contato com o trabalho fala, olha, ele veio, foi trabalhar e saiu normalmente. Efetivamente, eles não têm nenhum contato com relação a ele, pelo celular. Segundo passo, tenta contato com amigo, familiares. Não, ninguém tem informação a respeito dessa pessoa. Então, você tenha todas as informações dessa pessoa, nome, RG, CPF, cicatriz, características físicas, se possível, vestimenta que ela estava usando, e com isso, passe todas as informações, seja pela delegacia eletrônica, através da internet, ou presencial na delegacia territorial do bairro. Doutor Luiz, nós sabemos que a delegacia, né, então, que investiga os casos sobre pessoas desaparecidas, é uma delegacia que é treinada, que trabalha com uma investigação, usa equipamentos, tecnologia para isso. Mas uma pessoa que teve ali o seu familiar que está desaparecido, de alguma maneira, pode ajudar nas investigações? Por exemplo, conseguir levantar ali informações por onde a pessoa passou, tentar imagens de câmera de segurança daquele lugar. Pode-se fazer isso? Isso é considerado, então, uma prova para ajudar nas investigações ou não? As pessoas não podem se envolver nessa investigação. Doutora, uma complementação à pergunta da Priscila é em relação a rastreamento de cartão, por exemplo. Vocês fazem isso? A polícia pode fazer isso? Rastrear se a pessoa passou o cartão de débito, de crédito, algum tipo de cartão em algum momento? Também, celular também? Celular. É verdade. Então, existem algumas providências que se fazem necessárias a instalação de inquérito e representação judicial. Nós representamos quando é o caso, e solicitamos uma autorização judicial para dados daquele telefone, para rastreamento e movimentação financeira. Nós realizamos isso. Pertinente à família, toda e qualquer informação, ela é super válida. Porém, nós solicitamos que a família não faça esse trabalho que é pertinente à polícia, mas sim traga essa informação para nós aqui na delegacia. Nós estamos aqui sempre de portas abertas e vamos receber essa informação e imediatamente uma equipe de campo vai sair atrás dessa informação para constatação in loco, ou seja, verificação de câmeras, verificação de testemunhas. E nós temos hoje também uma realidade em relação aos aplicativos, né? Nós temos os aplicativos do Uber, Táxi 99, que nós também fazemos um contato quando a pessoa desaparecida acabou fazendo uso desse sistema. Tem também, né, o acompanhamento depois dos casos de desaparecidos, né? Inclusive com equipamentos que fazem ali a projeção
da idade, né? Como a pessoa estaria, né? A fisionomia. Casos de desaparecimentos de anos, né? De décadas. Como, né? por exemplo, uma criança, né? Estaria 10 anos depois, 20 anos depois. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse sistema, né? E doutor, essas pessoas, depois de tanto tempo, elas são achadas, elas têm maior chance de estarem, infelizmente, mortas. Como é que, no dia a dia, como é que vocês percebem a pessoa que está há muito tempo, há décadas, há anos, desaparecida? Bom, Luciano, o que ocorre é o seguinte: nós sempre trabalhamos com o empenho e a esperança de fazer um encontro desta pessoa. O que seria efetivamente um encontro? É você ter a pessoa viva para que você faça o formal encontro, o retorno dessa pessoa ao lar. E nós temos a localização dessa pessoa. O que seria a localização? No caso, infelizmente, quando nos deparamos com uma informação de óbito, que essa pessoa, infelizmente, foi vítima de um crime e acabou falecendo. Então, em relação ao retrato, a progressão que nós fazemos, a progressão através do nosso Instituto de Fotografia aqui do DHPP, nós realizamos, através da UIP, esse trabalho e realizamos a progressão da imagem daquela pessoa após determinados anos, como que fisicamente, aparentemente, ela estaria. E um detalhe, desculpa lhe cortar, Luciano. Não, imagina. Uma coisa também muito importante. Nós também fazemos, aproveitando essa questão do tema, nós também fazemos, quando nós localizamos um cadáver ou restos, nós fazemos também exames de DNA e confrontação genética com o declarante familiares, para certificar que efetivamente aquela seja a pessoa. Doutor, qual que é o índice de localização de pessoas aqui no estado de São Paulo? No estado de São Paulo, nós temos um índice aproximadamente em torno dos 70%, 72% de localização. É um índice, no estado de São Paulo. É um índice alto, né, doutor? É um índice... Sim. E se deve esse índice bom da polícia aqui, exatamente pelo uso dessas tecnologias, pelo dia a dia do trabalho, a que se deve esse mais de 70%? Qual que é a avaliação que o senhor faz? A minha avaliação, Luciano, que hoje a polícia ela está muito operacional, ela está de pronta resposta. Quando nós temos informação sobre um fato, imediatamente nós vamos investigar esse fato, aproveitando o momento em que ainda estão muito evidentes os indícios ou provas que podemos encontrar. Por exemplo, câmeras, testemunhas, é muito importante. Então, quando você tem um empenho de imediato, realmente você tem um índice muito maior. Por exemplo, nós temos, assim, um índice de localização de pessoas, de registros novos, até um pouco superior a 75%, já atingindo uns 80%. Por quê? Porque quando a ocorrência chega na delegacia, nessa especializada aqui do DHPP, imediatamente essa ocorrência ela é tratada, ela é dividida por um grau de prioridade, de necessidade, e imediatamente, se necessário for, uma equipe vai a campo, atrás dessas provas que estão muito mais presentes. Doutor, a gente viu aí, isso há mais de 10 anos, uma campanha bastante importante na TV, que era, inclusive, de uma novela, né, se eu não me engano, era uma novela da Glória Pérez, falando sobre pessoas desaparecidas, e isso deve ter ajudado vocês enormemente. Os meios de comunicação hoje, eles ajudam vocês com essa divulgação? Aqui na Rede Alesp a gente está sempre divulgando, né, pessoas desaparecidas. Como é que está essa parceria e qual que é a importância dela? Essa parceria ela é muito boa, ela é muito eficiente, traz excelentes frutos. Nós aproveitamos os veículos de comunicação que nós temos, que vocês têm uma potência absurdamente enorme de divulgação da informação. Nós temos as redes sociais que também nos auxiliam muito. Então, a informação, Luciano, ela corre muito rápido. E é isso que nós precisamos, rapidez para dar uma resposta melhor para a família que procura a pessoa desaparecida.
Doutor, em relação também ao desaparecimento de pessoas, mas que acabam participando ali de um tráfico de pessoas, né? A delegacia também investiga esse tipo de crime? No Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, nós temos a divisão de proteção. Na divisão de proteção, nós temos a primeira delegacia de proteção, que trata exclusivamente sobre tráfico de pessoas. Essa delegacia que trata sobre tráfico de pessoas, quando nós aqui recebemos a ocorrência inicialmente, como desaparecimento, e no iniciar da investigação, já nos deparamos com informação de tráfico de pessoas, nós designamos a ocorrência para essa delegacia, a qual imediatamente os policiais vão dar também a continuidade dos atos de investigação. Doutor, existe algum padrão, algum aspecto comum nesses casos, que a família pode ajudar, que ajudam nas investigações? Olha, o que ocorre, o que a família pode ajudar muito, seriam 2 pontos, Luciano. Primeiro, a gente pede para que, quando a família registrar o boletim de ocorrência do desaparecimento, quando esse ente querido retorna ao lar, ou eles têm alguma informação, imediatamente passem essa informação para nós. Se a pessoa retornou, por favor, façam o boletim de ocorrência, de encontro, porque faz com que isso diminua os nossos dados estatísticos e mais ainda, que é o importante, para nós, imediatamente, essa ocorrência ela cai no nosso sistema. E nós vamos direcionar o nosso recurso para aquela ocorrência que ainda está em aberto. Então, nós temos uma certa dificuldade, Luciano, das pessoas registrarem o boletim de encontro. Então, fica aqui um pedido, eu acho que o familiar que busca o serviço de localização do ente querido, quando esse retorna, por favor, façam, por uma questão até de cidadania, façam o boletim de encontro dessa pessoa. E uma outra questão, que eu falei 2 pontos, o segundo ponto é que, depois que você registrou o boletim de ocorrência do desaparecimento, caso você mude de endereço ou mude o contato do seu celular, por favor, venha à delegacia e nos informe, porque senão vai gerar um outro trabalho para a polícia, no sentido de que nós temos que primeiro localizar o declarante para depois, quem sabe, passar alguma informação ou obter uma informação dele que possa nos ajudar à localização do desaparecido. Então, eu acho que a população pode nos ajudar nisso, seria de muita valia. Tá certo, muito obrigado, doutor Luiz Renato Mendonça da Vini, delegado titular da 5ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas, da Divisão de Proteção à Pessoa do DHPP. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Obrigada, doutor. Ótimo dia. Eu agradeço a atenção, finalizo externando meus cumprimentos a todos os nobres deputados dessa honrosa casa. Desejo a todos um feliz Natal, um feliz ano, e que Deus nos abençoe aí, que ano que vem seja melhor, que essa pandemia se passe. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Só para esclarecer, né, a gente está gravando esse programa, né, ele não é ao vivo, então a gente está gravando antes do Ano Novo, então por isso que ele está desejando Feliz Natal aí para o pessoal. Então, sempre é bem-vindo. Sempre é bem-vindo, não, votos e boas vibrações sempre são bem-vindas. Bem, pessoal, o deputado Tenente Coimbra, do PSL, solicitou aí, por indicação, a instalação de uma unidade em Franco da Rocha, no Instituto de Criminalística. Segundo o documento, a 150ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil cobra a implantação de uma unidade desde 2019. O Instituto de Criminalística é o local responsável para fornecer provas técnicas de locais de crimes, materiais, objetos, instrumentos e pessoas envolvidas nos crimes. Esse trabalho é feito por peritos criminais que elaboram laudos sobre as ocorrências caso a infração penal tenha deixado algum vestígio. Com a falta dessa unidade em Franco da Rocha, no momento esse trabalho é feito na cidade de Guarulhos. O parlamentar ressaltou que esse problema acaba sobrecarregando os outros servidores e que a instalação do Instituto na cidade é urgente.
Bem, Priscila, estudo realizado por cientistas de vários países, inclusive brasileiros, sugere que as mulheres têm resposta imunológica mais eficiente à Covid-19. As conclusões publicadas na revista científica americana Nature apontam que o sexo feminino desenvolve anticorpos mais rapidamente que os homens, mas a pesquisa não consegue explicar os motivos dessa diferença. O estudo analisou 98 pacientes, 47 homens e 51 mulheres, com média de 60 anos, e identificou que elas desenvolveram aí uma resposta mais eficiente das células T, aquelas que estimulam a produção de anticorpos ou destroem diretamente as células infectadas pelo vírus. O estudo revelou ainda que as mulheres desenvolvem formas menos graves da Covid-19 e sugere que homens, principalmente acima dos 60 anos, serão os mais beneficiados quando a vacina estiver à disposição de todos. Só para a gente esclarecer, a revista Nature que ela é mais conhecida. Recentemente, Priscila, foram liberadas emendas parlamentares que vão beneficiar a área da saúde de cidades do interior aqui do estado de São Paulo. Os recursos foram encaminhados pelo deputado Coronel Nishikawa, do PSL, sendo R$ 80 mil para a Prefeitura de Piracaia, R$ 100 mil para a Prefeitura de Registro e R$ 100 mil para a Santa Casa de Lorena. De acordo com o parlamentar, os valores serão fundamentais para melhorias do setor dos municípios do estado e que a preocupação deles sempre foi com a saúde. Apesar da luta no combate ao coronavírus, o deputado Coronel Nishikawa afirma que não pode negligenciar o tratamento de milhares de pacientes com outras enfermidades. Outras cidades também vão receber verbas que serão investidas no custeio de programas das secretarias municipais de saúde. Priscila, vamos aí para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos lá. Nós vamos falar agora com a Renata Souza, que é diretora de Recursos Humanos do projeto Sorria. Nós vamos conversar aí sobre ações sociais na pandemia. Bom dia, Renata Souza, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto Sorria. Bom dia, muita alegria estar com vocês novamente e falar do nosso projeto que foi construído com muito amor. O projeto Sorria, ele visita entre comunidades, casas que dão apoio para as crianças, né, que lutam contra o câncer. Fazemos várias campanhas também para arrecadação de alimentos, distribuímos também, né, alguns alimentos, fizemos algumas campanhas esse ano diferenciadas, como de sopas, né, de comidas, né, para as pessoas que são os moradores de rua, e também aquelas casas que cuidam das crianças enquanto elas ficam aguardando a justiça resolver, na verdade, a vida delas, né, quando elas têm algum problema em casa e eles têm que realmente ter um auxílio antes para ver se eles voltam para casa ou se eles vão para adoção. Então, assim, além de asilos também, né. Então, nós atuamos em vários segmentos, assim, aonde precisar de amor, apoio, carinho, doação, lá nós estaremos. Renata, quantas pessoas são impactadas? Vocês visitam a entidade? Eu não estou conseguindo te ouvir muito bem, tá baixinha. Eu vou falar um pouco mais alto, minha voz já aproximadamente quantas pessoas são impactadas, né? Vocês visitam entidades também? Conseguiu me ouvir? Agora estou ouvindo melhor. Tá. Você ouviu minha pergunta? Sim, ouvi. Tá bom. Mais ou menos, em média, de 500 a 600 pessoas. Porque o que nós fazemos? Nós atuamos normalmente sempre nos mesmos lugares. Sempre nas mesmas comunidades, nos mesmos asilos, nas mesmas casas, né, de apoio. Então, assim, em torno de 500 a 600 pessoas, porque às vezes nós incluímos algumas outras casas que necessitam nesse período, né, e nos procuram. Fala um pouquinho para a gente também sobre a questão das doações, né? Então, tanto de recursos financeiros quanto materiais e também sobre o voluntariado. Vocês precisam de ajuda também nessa parte? Sim, nós precisamos muito de ajuda. Esse ano foi um ano totalmente atípico, né? Então nós só podemos utilizar os voluntários que já estão cadastrados no projeto, mas através das nossas redes sociais, através do nosso grupo interno, né, de voluntários, nós buscamos doações nas empresas. Quando não conseguimos, que também é muito desafiador, nós nos juntamos mesmo entre os voluntários e
cada um dá um valor para comprar algum alimento, ou buscamos padrinhos, né, para padrinhar as crianças quando necessitam, os idosos, e assim, as empresas, elas hoje não ajudam muito, né, que elas estão passando também por situações muito complicadas, porém nós necessitamos muito de ajuda, e o voluntariado, ele é fantástico, né, porque a gente acaba se doando muito e recebendo mais ainda em troca, né, que a gente tem que valorizar muito essa ajuda ao próximo. Queria saber de você quais são as perspectivas agora para 2021, né? Janeiro sempre é um mês... Não ouvi a pergunta, desculpa. Eu queria saber as perspectivas para 2021, né, de vocês. Sim. Janeiro é um mês que muita gente está de férias, apesar da pandemia, né? O que vocês esperam desse ano de 2021? Bom, 2021 nós temos muita esperança que tudo comece a voltar ao normal, em especial as comunidades, que nem agora no final do ano, agora sábado, amanhã, vamos estar fazendo a carreata Sorria, que nós escolhemos algumas casas onde nós vamos deixar na porta, né, tudo com muita segurança, alguns brinquedos para as crianças, para alegrar um pouquinho o Natal delas. E o nosso maior evento, que seria nas comunidades, não vamos conseguir fazer realmente por ser um risco muito grande, não dá para controlar, né, o número de pessoas, de criança, fica realmente desafiador. Então, assim, esperamos que 2021 as coisas comecem a voltar ao normal com a vacina e possamos voltar a visitar efetivamente, que é o nosso trabalho maior, é fazer as visitas, fazer o evento com as crianças, com os idosos, com as pessoas pessoalmente, não simplesmente deixar uma doação e ir embora. Né? Então, nós nos caracterizamos de palhaços, fazemos sempre uma festa diferente, um almoço, um lanche, alguma coisa assim, para animar também o dia deles. No caso de 2020, né, um ano aí bombardeado, né, por conta da pandemia, vocês fizeram também um trabalho para distribuição de máscaras, álcool em gel e até a parte de limpeza com água sanitária. Vocês também tiveram um trabalho nesse sentido? Sim, sim, tivemos e ainda temos, na verdade, né? Porque as casas que nós visitamos, elas tiveram uma necessidade muito grande de todos esses itens. Então, nós fizemos, além de arrecadações para levar para as casas, nós fizemos também, mais para o centro da cidade, aqui de São Paulo, né, kits, né, com máscara, com álcool em gel, com luvas, com algumas coisas que poderia contribuir, né, para que eles se protegessem. Nós distribuímos no centro da cidade de São Paulo e também nas casas onde visitamos. E assim, sempre que é solicitado, especialmente os produtos de limpeza nas casas, né, que eles utilizam muito, agora esse 2020 utilizaram o dobro, né, então nós fazemos essa busca entre os voluntários, entre amigos, entre pessoas que realmente possam nos ajudar, e levamos sim, fizemos o ano inteiro de 2020 praticamente, né, porque desde março que nós estamos nessas campanhas, arrecadando e levando para as casas. Fala pra gente do que as pessoas passaram, né, e qual que foi a necessidade das pessoas ao longo de 2020, como é que as pessoas... Eu não ouvi a sua pergunta. Eu queria entender quais foram as principais dificuldades que as pessoas tiveram e o que elas passaram, assim, muita gente passou fome. Eu queria um relato mesmo de vocês, da entidade, para né, falar para a gente o que essas pessoas em situação de vulnerabilidade passaram. As dificuldades maiores que nós observamos foi da questão de alimentação, porque todos estavam numa situação muito crítica, então a ajuda ela fica complicada de você pedir para quem também já está precisando. Então, por isso que nós acrescentamos, por exemplo, famílias de amigos que estavam necessitando, então arrecadamos cestas básicas também para levar, que foi uma dificuldade muito grande, que foi na parte da alimentação, especialmente nos primeiros meses, né, de confinamento. E as casas, elas estão assim com uma dificuldade no geral, porque infelizmente as empresas que ajudavam as casas e outros projetos também não conseguiram continuar ajudando. Então eles tinham dificuldades para poder conseguir o básico, né? Então é com muita dor que a gente vai atrás, mas não consegue, por exemplo, todos os meses suprir todas as necessidades de todas as casas. Esse é o nosso maior desafio. E também não fazer a festa na comunidade para as crianças, que é uma festa de Natal muito bonita. E as crianças, infelizmente, vão sentir muita falta, mas mesmo ao ar livre, é impossível você fazer uma festa para 300 crianças numa comunidade, todas com máscara, sem risco nenhum para os voluntários e para quem participar da festa. Então, isso realmente para a gente foi uma tristeza muito grande.
E foi um desafio, porque a gente tem que explicar para as comunidades que não vamos poder ir lá levar alegria para eles, e para os idosos, e para as casas que nós visitamos, é de apertar o coração. Existem algumas pesquisas que mostram que nesse momento, né, 2020, foi um ano assim de muita ajuda, né? As pessoas olhando não só para si mesmas e para suas casas, mas também olhando para o próximo. Você acha que é um legado para 2021? Você acha até que o trabalho de vocês, por conta disso, vai ter até uma ajuda maior, pessoas mais engajadas já em 2021? Sim, eu acredito, porque todos tiveram praticamente a mesma dificuldade, todos não puderam ver os seus entes queridos, todos tiveram dificuldade para comprar alimentos por valor ou por falta. E então eu acredito sim, que 2021 as pessoas elas vão se conscientizar mais, vão conseguir entender que nós não somos únicos, que não existe só a questão da minha família, das pessoas que estão ao meu redor, e sim de um todo, né? Todo mundo precisa de ajuda. E eu acredito que sim, que vai ter vai ter uma humanização maior, as pessoas elas vão se doar mais, e eu acredito que 2021, tendo a vacina, não correndo mais esse risco das pessoas terem contato umas com as outras, nós vamos crescer muito na área social. Eu tenho muita fé e acredito sim nisso, através das pessoas, o quanto elas contribuíram umas para a vida das outras. Vamos falar um pouquinho agora sobre o voluntariado, né? Como as pessoas podem se colocar à disposição, independente, né, da instituição. E para ser um voluntário, precisa só ter boa vontade em ajudar? Como funciona também para a pessoa, né? Ela não pode se envolver no problema do outro. Como funciona? Me conta um pouco essa questão do voluntário. Quem pode ser voluntário? Sim, qualquer pessoa pode ser voluntário, porque o voluntariado, ele existe de várias maneiras, né? Eu tenho, por exemplo, amigos que não participam de um projeto social, porém, é um voluntário individual que arrecada cestas básicas e distribui. E no caso do Projeto Sorria, nós temos um critério, né? Porque assim, cada projeto tem os seus critérios. Realmente não pode se envolver, né, diretamente com as pessoas que nós ajudamos, embora ao passar dos anos acaba tendo algum envolvimento, mas de preferência não se envolver, porque a gente ajuda muitas pessoas, então não pode individualizar. Mas nós temos uma seleção que é feita 2 vezes por ano, infelizmente esse ano não podemos fazer, mas a gente faz uma inscrição, avaliamos cada pessoa, porque não adianta você ir buscar no projeto uma ajuda pessoal. Você tem que estar apto, você tem que estar bem psicologicamente, você tem que estar bem para se doar para o próximo, né? Porque nós precisamos ajudar o próximo e não ser individualistas e falar, eu preciso ver alguma coisa ruim, ou eu preciso ver pessoas passando necessidade para o meu crescimento. Não, isso é uma coisa que nós não buscamos, isso não é ser um voluntário, porque a função do voluntário é ajudar. E isso automaticamente também te ajuda, te faz ser uma pessoa melhor e dar valores para realmente aquilo que importa na vida, né? Então nós temos no Projeto Sorria, né, que é o que eu posso falar mais, nós temos essa seleção, nós avaliamos, cada um que se inscreve e cada pessoa, ela recebe realmente o retorno, se ela está apta ou não. Daí fazemos reuniões, temos todos os critérios de relacionamento, com o assistido, né, que é a forma que a gente chama, as pessoas que visitamos, e o melhor é isso, a gente se doar, e não querer que as pessoas que nós ajudamos se doem ou virem nossos amigos, ou esperar isso, não é isso, a gente tem que se doar para o próximo, independente de quem seja, e é impessoal o voluntariado. Pois é, né, Renata, esse encontro, né, entre o voluntário e a pessoa que precisa de ajuda... Eu não consegui ouvir, eu não estou conseguindo ouvir você, só eu vou deixar para a Priscila, então, perguntar, porque está baixo. Eu queria te perguntar, porque vocês se vestem, né, se paramentam ali de palhaços. Para fazer esse trabalho, precisa ser engraçado, né, precisa fazer o outro rir? Me conta um pouco. Tô até que meu nariz eu não coloquei para falar melhor, porque fica às vezes meio fanha, mas a gente usa o narizinho de palhaço, vou encostar aqui também. E o seu é diferente, inclusive, e, né? Assim, cada festa às vezes é um tema diferente, a gente caracteriza. O legal é você não estar como eu estou agora, por exemplo, né, de Renata, né? Então a gente tem um nome de palhaço, cada um
tem um jeito e não precisa ser engraçado, porque cada um tem uma função, né, no projeto, cada um tem um jeito de lidar com as pessoas. Tem pessoas que gostam de conversar, tem pessoas que gostam de fazer graça, e a gente tem várias histórias engraçadas de crianças que você pode fazer qualquer palhaçada e eles não vão achar graça e vão falar, não achei graça nenhuma. E, assim, tem uma função diferente para cada pessoa. Não precisa ser engraçado, e sim ter carinho pelo trabalho social, ter carinho por cada pessoa que aparecer, assim, na nossa frente, e levar isso, à disposição de se doar com amor. Você passando amor, que nem agora, não podemos dar abraço. Quando voltar a poder abraçar, isso é o que nós mais valorizamos, é poder abraçar, sabe, uma pessoa que nem nós vamos num asilo. O abraço para eles, aquele momento de conversar, levar uma música, é o que precisa de mais gratificante na vida deles. E não, assim, às vezes, fazer uma palhaçada, uma bagunça, e temos pessoas que já palhaços natos, né? E esses também contribuem muito. Mas cada um tem o seu jeito e não é necessário realmente ser palhaço, fazer piadas, conversar muito, nada disso. Cada um tem uma função especial, independente de quem seja. Conta pra gente também algumas histórias, né, do retorno das pessoas, né? Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam ali no leito, nos hospitais, depressivas, recebem essa visita, né, alegre, diferenciada, e mesmo que não deem risada na hora, depois elas começam a ter uma reação. Me conta, com certeza você tem várias histórias, me conta algumas. Sim. Sim. Por exemplo, nós visitamos hospitais. E o nosso retorno é assim, que normalmente, à noite, por exemplo, nós já fomos até à noite, né, visitar hospitais, e assim, eles falavam que eles toda hora chamavam a enfermeira, porque estava com dor ali, dor aqui. Eles falam, todas as vezes que vocês vêm para cá, nós não temos uma chamada. Ninguém sente nada, ninguém reclama de nada, todas as noites que vocês aparecem. Então isso pra gente falou, mas por que será? Eu acredito que seja porque realmente eles se sentem tão felizes, tão alegres, se distraem com alguma coisa que realmente façam com que eles esqueçam um pouco da dor, da angústia, porque é também psicológico, né? Então temos relatos assim de um hospital que nós visitávamos à noite e não tinha uma reclamação durante a noite da visita. Tivemos, assim, pessoas que não queriam, imagina, no hospital estavam lá revoltados porque não queriam estar ali, sofrendo, passando por aquilo, e um dia nós fomos entrar num quarto e a filha, né, desse senhor pediu para nós irmos lá, que era aniversário do pai dela, e quando nós entramos, ele falou assim, não quero, para de cantar, e ele gosta de rock, começamos a cantar rock, aí aquele monte de gente com nariz de palhaço, né, imagina a cena, todo sem graça, porque ele falou, não quero vocês, eu não quero falar, não quero música, nada. Mas continuamos ali, daí paramos de cantar, fomos conversar com ele. No final, cantamos parabéns, ele estava sorrindo, alegre. Por coincidência, o nosso diretor fundador, Luciano, também passou por uma situação muito parecida com a dele. E ele ficou feliz, e assim, é um retorno muito gostoso, porque tivemos várias histórias de entrar no quarto e eu não quero. Podem sair, e depois a pessoa pedir para a gente voltar, e realmente tem uma energia muito boa que a gente transmite, eles transmitem para a gente, e essa junção faz com que eles fiquem mais felizes, e isso, eu acredito que isso ajuda muito na melhora deles. Você comentou que o fundador, né, passou por uma situação também de doença. Eu queria que você compartilhasse até um pouco com a gente sobre isso, e o que motivou, né, tanto no caso dele, né, essa experiência, mas te motivou também a colocar um nariz de palhaço e atender pessoas e dividir amor. Sim, o Luciano, né, que é o fundador do projeto, que o Projeto Sorrir, ele completou 10 anos, né, ele, antes do projeto, ele sofreu um acidente, ele teve um vírus, e esse vírus era um vírus, assim, mortal, e ele ficou hospitalizado muito tempo, sem esperança, e felizmente foi criado um antibiótico que deu resultado após muito tempo, e ele voltou a viver tranquilamente, não tem nenhum tipo de problema desde então, e é aí que ele realmente desejou fazer algo pelo próximo, fazer algo diferente para que as pessoas se sentissem melhor, para que as pessoas tivessem um cuidado melhor, e ele queria se doar mais, depois dessa experiência ruim, né, que ele passou de quase chegar à morte, realmente.
E desde então o projeto existe e nunca mais ele largou, e sempre, ele é o palhaço mor, que eu chamo, porque ele é bem engraçado, ele lida muito bem com as crianças, ele leva muito amor e muito carinho nisso. Ele faz e é um trabalho assim primordial. E eu entrei uns anos depois, nós somos muito amigos, é uma amizade muito bonita também que nós temos. Entrei depois do projeto, porque assim, quando eu desejei entrar no projeto, colocar o meu nariz de palhaço e me doar ao próximo, é porque eu tive o privilégio de ser criada com muito amor, né? Então, assim, eu não tinha problema, muito pelo contrário, eu tinha muito amor, como eu falo, eu me sinto transbordando de amor pela forma que eu fui criada pela minha família, e eu achei justo eu passar esse amor que transborda para o próximo, porque não adianta eu ser criada de uma maneira, eu viver de uma forma que eu acho que é com muito amor e não passar isso para as pessoas. Então, eu achei que isso seria necessário e seria ótimo para a minha vida. Minha mãe me ajudou muito nisso, falou, filha, vai ser uma coisa bacana, vai ser legal, me incentivou muito. E desde então, assim, eu estou no projeto, cuido do RH, do cronograma, aí a gente participa com muito amor, Renata, porque é o que a gente tem de missão na vida, né? Tá certo. Renata Souza, diretora de Recursos Humanos do Projeto Só Rua. Sorria, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, é um ótimo dia. Obrigada. Agradeço vocês e desejo um Feliz Natal e que em 2021 as pessoas transbordem amor e carinho e se doem ao próximo. Pois é, só para explicar, a gente está gravando esse programa antes do Natal, mas ele está indo ao ar no dia 5 de janeiro, né? Bom ano novo para você. Bem, o governador João Dória realizou entrega de 9 unidades do programa Creche Escola no município de Artur Nogueira, na região de Limeira. Segundo o Executivo Estadual, a obra recebeu aí um investimento total de aproximadamente R$1.600.000 da Secretaria Estadual da Educação, em parceria com a Prefeitura da cidade. A CEMEI, professora Sueli Aparecida Carmona Caetano, tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade. Essa é a segunda creche escola entregue pelo Estado em Artur Nogueira. Além disso, na região de Limeira também já foram beneficiadas pelo programa as cidades de Engenheiro Coelho, Iracemápolis, Limeira, Rio Claro e Santa Gertrudes. No total, essas cidades possuem 9 unidades que significam um importante reforço na oferta de vagas de educação infantil. Vamos conferir agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. Um estudo realizado por cientistas de vários países, inclusive brasileiros, sugere que as mulheres têm resposta imunológica mais eficiente à Covid-19. O estudo analisou 98 pacientes, 47 homens e 51 mulheres com média de 60 anos e identificou que elas desenvolveram uma resposta mais eficiente das células T, aquelas que estimulam a produção de anticorpos ou destroem diretamente as células infectadas pelo vírus. Jornal da Rede Alesp, informando tudo sobre o Legislativo Paulista. A gente vai para um rápido intervalo, né, Priscila? É isso aí. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.